Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 7h21 da manhã de uma terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada e obrigada e obrigada e obrigada. A gente sempre tem motivos. O simples fato de aqui estar, podendo a obra de Deus realizar é motivos para eu me agraciar. Portanto, sendo assim, claro, que tipo de palavra eu poderia usar para representar o que Deus esteve na minha vida a realizar. Por certo, eu teria que pedir para Deus uma palavra, criar, para isso, representar. Mas Deus por si só iria me falar simplicidade. Simplicidade é a palavra que vai espelhar toda a vida que você esteve a edificar diante da obra que eu estive ali solicitar. Fiquei a pensar no quão é bom a gente poder coisas simples realizar. Imagine se eu fosse um jantar preparar. Se eu fosse pegar ervas e mais ervas e mais ervas para distribuir nos pratos que eu iria ocupar com o banquete, a se pensar. Santo Deus, que trabalho eu iria ter que realizar. Dias e dias, pegando erva, provando erva, separando erva, pensando na combinação de erva e essa coisa toda. Que inutilidade seria, sim, se as pessoas que eu fosse convidar não estivessem aptas para aquele paladar. Seria inútil. Assim o Evangelho esteve a nos falar para a gente. Quando um banquete viesse a preparar, convidasse os pobres, os necessitados, aqueles estropiados, os esfomeados, os sedentos de mastigar algo sustentável. Isso com toda certeza era o mais prático. Mas poderia um estropiado desenhar com perfeição o prato por ele mesmo degustado, a depender do olhar, sim, de quem fosse o estropiado avaliar, talvez até abrisse a possibilidade disso se dar. Sim e sim. Poderia até algo mais do estropiado falar, mas para isso
Ele teria que um tempo dedicar a observar a maneira como o estropiado estava a degustar o prato ali no lugar. E quem poderia ter tempo para observar a forma que cada um no banquete esteve a se comportar. Se o tempo é de Deus, teríamos tempo de sobra para observar cada estropiado. Porque Deus saberia, mesmo com exuberância, nos dar olhos para isso, a gente realizar. O saber de Deus. Quando eu estive ali no banquete familiar, com muitas guloseimas, para degustar, meu irmão esteve a contar sobre um caso de alguém e a sua maneira de pensar. Se a gente pedisse paciência para Deus, Deus com toda certeza iria nos dar coisas e mais coisas para a paciência a gente trabalhar. Se pedisse sabedoria, não seria diferente, muito mais difícil. Imagine se a gente pedisse poder para Deus. Imagine o trabalho que não iria chegar para a gente esse poder manifestar. Era interessante o que meu irmão estava a falar, dando risada com o seu jeito peculiar. Não posso falar, eu não posso falar que não é bom a gente poder estar com sangue familiar. Claro que para ser bom, a gente precisa, em primeiro lugar, criancinha virar. E se a gente aceita ser criancinha no lugar, conforme o Evangelho também esteve a nos falar, sim, para o homem nascer, para um novo saber, é preciso ele se converter para o útero, que com toda certeza daria para ele o entendimento de criancinha ele teria que ser. Muitas coisas o adulto deixa passar, julgando ser conveniente assim realizar. Imagine uma criança numa mesa sentar, um prato de comida alguém lhe dá, e ela simplesmente falar que não estará a gostar. Desconcertado, certamente o adulto não vai ficar. De uma criança, tudo a gente pode esperar, inclusive nos criticar. Mais um adulto falar que a comida não estará a agradar, que a gente não sabe cozinhar, que deveria um chefe de cozinha contratar, um cozinheiro, até um daqueles que
por ali, em algum momento, certamente a gente iria imediatamente deixar a raiva tomar conta. Quem sabe até a gente fosse colocar para fora, expulsar, até o banquete ali acabar. Quem poderia gostar? Seria uma ofensa particular? E por que disso eu estou a falar? Porque quando Língua de Fogo resolve nos visitar, trazendo para nós o próprio banquete que quiserem nos dar. Certamente não podemos nos comportar nem como criancinhas, nem como adultos no lugar. Língua de Fogo nunca e nunca e nunca vai considerar o nosso direito de uma opinião dar, seja como criança, seja como adulto. Qualquer coisa que formos falar, Língua de Fogo não vai avaliar como boa ou possível de se considerar. Para a Língua de Fogo, não temos direito de pensar. E se não temos direito de pensar, não temos direito de sentir. Não temos direito de existir. Não temos direito de construir um mundo do nosso próprio desejo de existir. Para a Língua de Fogo, funciona exatamente assim. Hoje eu dou isso para ti, amanhã eu tiro de ti. E você não vai conseguir agir com consciência aqui. Um dia assim, outro dia não é assim. Outro dia assim, assim. Você deixa de ter sentido, sentimento até por ti. Deixa de existir. Porque Língua de Fogo estará a agir. Um dia preenche aquele espaço ali. No outro dia faz questão de retirar qualquer coisa ali. E aquele buraco fica assim. Um dia tem coisa ali, outro dia um vazio que a gente não estará a conseguir, nem mesmo a ciência de um simples sentir algo por qualquer coisa aqui. O divino sempre, sempre e sempre esteve a me falar. Lembre-se de Abraão, em primeiro lugar. Sim, porque isso o divino esteve a me falar. Porque Abraão sempre esteve a chegar antes mesmo de qualquer coisa se dar.
ele ia buscar o entendimento no altar, que ele fazia questão de edificar, para o próprio tempo dele ele ocupar, sem dar a oportunidade para terceiros assim realizar. Portanto, quando Sara esteve a se queixar de Agar, por ela perder o seu valor ali, naquele momento difícil de se dar, Abraão lembrou a Sara da condição dela em relação a Agar. Portanto, era Sara que tinha que buscar uma solução para ela e para Agar. Sara, não sabendo bem o que realizar, distratou aquela que estava a carregar o filho que Sara esteve a desejar. E Agar fugiu com medo do que Sara pudesse realizar. Mas Deus, compreendendo certamente a dificuldade que seria Agar, um filho, criar, tendo como entendimento de que foi Sara que esteve a colocar Agar nessa condição de uma barriga carregar. Um anjo com Agar veio estar, lembrando para Agar que ela era a escrava e Sara a patroa. Portanto, Agar tinha que se curvar para a patroa. Assim, ela poderia ter o seu lugar. Porque o anjo certamente esteve a considerar que Agar não era livre quando ali esteve a chegar. Portanto, se Agar pegasse o retrovisor para o passado enxergar, saberia a sua condição. Portanto, saberia se comportar. Não iria desrespeitar aquela que era a dona de Agar. E por mais difícil que seja, a gente, esse entendimento buscar, se a gente, um retrovisor, não usar, a gente nunca vai saber quem é o patrão e quem é o escravo. O divino sempre esteve a me falar que Deus chegava antes de qualquer coisa, de qualquer um nesse lugar. Portanto, buscar o entendimento de Abraão
era o mesmo que buscar aquele que Abraão o tempo todo esteve a edificar como razão para se alcançar. Portanto, Abraão não era escravo de ninguém, nem de nada. Ele era livre para com Deus estar. Sabendo exatamente onde era o seu lugar. Porque Abraão não conseguiu se encaixar dentro do universo que a família dele esteve a lidar. Ele saiu para encontrar o seu lugar. Mas Abraão nunca perdeu o entendimento do que a família poderia lhe dar. Sabia com perfeição esse entendimento de família buscar. E isso nós podemos encontrar quando Abraão deixou tudo que ele esteve a conquistar para um parente libertar. Trazendo algo magnífico para a gente salientar enquanto ponto vivo no lugar. Abraão não deixou nenhum ser daquele lugar do parente se apossar. Deu para o parente o direito até de estar em outro lugar, mas o tempo todo esteve a colocar o parente no altar. Porque Abraão ocupou o seu lugar, dando para o parente, o seu sobrinho, o direito disso também realizar, ocupar o seu lugar. Sem, de fato, a mão do parente, ele largar. Sabia que ele tinha responsabilidade por aquele sobrinho, que desejou com ele estar. Então, como pai amoroso, Abraão sempre esteve a se comportar. Se eu posso sempre me lembrar de coisas que comigo estiveram a se dar, devo isso de cunho muito particular ao espelho vivo.
porque esse espelho vivo sempre esteve a me falar para eu todo o meu tempo ocupar. Assim eu poderia o tempo de Deus usar para observar cada coisa e cada pessoa onde eu fosse pisar. Para a língua de fogo não me dominar. E foi com muito pesar, que eu estive a acompanhar de forma muito particular uma língua de fogo terrível, terrível e terrível. Difícil até da gente acreditar. Mas foi essa língua de fogo que esteve a chegar tomando posse daquilo que era impossível a gente acreditar como de razão. Como de razão. Por isso, eu confio, acredito, sim, na teoria, sim, da liberdade de opinião. Sim. Cada um pode dar opinião, mas cada opinião deve ser acompanhada de razão. Não solta como espírito de elevação. Traga a fundamentação para dar opinião. Porque se eu posso buscar o passado e nele me sustentar, compreendo que qualquer um pode assim realizar. Porque com língua de fogo eu nunca vou sentar para qualquer tipo de acordo firmar. Língua de fogo nunca vai respeitar nenhum tipo de acordo em nenhum lugar. Falo isso com propriedade. Sim. Considerando tudo que comigo esteve a se dar. E língua de fogo, nenhum acordo esteve. Esteve mesmo a colocar, nem como ponto, para em algum momento ali se concretizar. Ainda assim, Deus sempre esteve a me falar. Sempre esteve a me falar. Nunca tire de ninguém. De ninguém. O direito de pensar. Mas isso não quer dizer que você não sabe enxergar o que o pensamento do outro
quer realizar. Assim, pode se antecipar. Faça antes. Faça antes de língua de fogo chegar com um fingimento de que um acordo vai firmar e se concretizar. Estou me referindo a tudo que foi feito antes de aqui, sim, eu poder existir como um ser vivo para mim. Eu cumpri tudo aquilo que Deus esteve a me pedir, antes mesmo de língua de fogo se apresentar ali. Porque eu sempre vivi nessas mesmas condições. Aqui. A diferença é que muitas coisas estiveram por vir e eu precisei mesmo definir. E como eu sabia que tinha uma língua de fogo ali, desejando possuir, para poder de alguma maneira sair de um lugar difícil, de se definir. Entendi mesmo que não adianta, não adianta a gente querer mesmo desconstruir, sim, o que língua de fogo deixou aqui. Mas podemos mesmo existir com a simplicidade que um dia nós estivemos a possuir. Porque se língua de fogo cair, nós teremos que possuir aquilo que língua de fogo esteve a definir como de propriedade dele aqui. Por isso, o divino me pediu para estar aqui. Sim, me dizendo para eu possuir. Sim, 100% do meu existir. E quando eu possuir 100% do meu existir, compreendi que isso esteve a definir algo que estava diante de mim. Em língua de fogo, não pôde mais existir
como alguém pertencente a mim. E se eu pude 100% de mim existir, tirando de língua de fogo o direito dele existir enquanto pertencente a mim, eu tenho certeza. É certeza do que está por vir. E se tenho certeza do que está por vir, só existe um caminho aqui. É a gente assumir o que realmente se passou aqui. Querendo a verdade possuir. Não a mentira que estivemos a construir, achando que a gente pode viver assim. Bola de vento. Deixa de existir. Simplesmente assim. E como eu tenho certeza do que vi, deixo esse entendimento aqui. Diz com toda a sabedoria o Evangelho. Somente a verdade pode nos dar o caminho da sapiência. E o caminho da sapiência é o que vai nos dar o caminho da ciência. E o caminho da ciência vai nos dar o sentido, sim, de vida que estivemos a levar. Sim, para a gente poder com a verdade lidar. E a verdade não é asa para a gente, a nossa história de vida por aí como glitter espalhar. A verdade é uma árvore que cada um deve plantar dentro do próprio universo particular. Assim, essa verdade vai enraizar. E quando a gente menos esperar, é a vida que estivemos a levar. E não foi tão simples. Não foi tão simples. Essa vida, a gente aceitar como de razão no lugar. Portanto, a gente sempre pode buscar o espelho vivo para a gente aceitar. Sim. Puxa vida. Essa sou eu. Que felicidade é poder eu me olhar com a simplicidade que Deus esteve a me dar.
Obrigada, Senhor. Eu livre vou estar. E não há a menor possibilidade de língua de fogo mais me dominar. Ah, isso é pensando, sim, é se colocando no lugar do outro. Porque nunca deixei língua de fogo. Nem sequer de mim se aproximar. Quanto mais no meu corpo se alojar.